Olá, queridos! Bem-vindos para a nossa revisão, pois a revisão tem o sentido dela na perspectiva de aumentar mais e rechear o conhecimento que foi proposto na aula, adquirido. Então, assim, ampliar mais. Vamos lá para a nossa atividade depois. Revisão. Filosofia política moderna, com John Locke e Rousseau. Revisão do conteúdo. No pensamento político de Locke, ele refere-se ao estado de natureza como uma condição na qual, pela falta de uma normatização geral, cada um seria juiz da sua própria causa, o que lhe levaria ao surgimento de problemas nas relações entre os indivíduos. E assim como ele falou que o estado de natureza, em que a pessoa vive em conflitos, egoísta, violenta, etc. Assim como Hobbes, ele analisou as dificuldades de viver em estado de natureza, o que exige o que? A aceitação de um contrato para construir uma sociedade civil adequada. Então, nessa perspectiva, tá? Agora, sobre a questão do contrato social no pensamento dele. Para evitar os problemas entre os indivíduos, é que o Estado teria sido criado. Sua função seria a de garantir segurança entre os indivíduos e seus direitos naturais, como a liberdade e a prosperidade. Olha aí. Concepção de Estado liberal. O Estado deve regular as relações entre as pessoas e atuar como um juiz nos conflitos sociais. Aí aqui é o mediador. Beleza? Segundo Locke, o poder legislativo é o poder supremo, ao qual devem subordinar-se a todas as outras instituições. Ele criou a ideia do poder legislativo, judiciário e executivo. Então ele fala que o legislativo é um poder maior, é o que cria as leis. Ele enfatizou a preservação da propriedade no sentido amplo, tudo o que pertence a cada indivíduo, ou seja, a sua própria vida também, sua liberdade e seus bens. Tá bom? Agora, Rousseau, em sua obra O Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, ele glorifica os valores da vida natural e ataca a corrupção, a avareza, também os vícios da sociedade civilizada. Aí entra aquela crítica dele, que o homem em estado de natureza é bom, o bom selvagem. Aí quem corrompe é a sociedade. O estado de natureza e o contrato. Os indivíduos viveriam em equilíbrio com suas poucas necessidades, cuidando da própria sobrevivência até o surgimento da propriedade privada. Quando uns passam a trabalhar para outros, gerando o quê? Escravidão, miséria, conflitos, etc. É a desigualdade que corrompe o homem, nessa perspectiva. Soberano e governo. O contrato é para a solução, que é uma suposta solução que ele traz. Já tem um contrato lá, mas ele propõe um outro. O contrato social, para ser legítimo, origina-se do consentimento necessariamente unânime. O indivíduo abdica de sua liberdade pelo pacto, mas como ele próprio é parte integrante e ativa do todo social, ao obedecer à lei, obedece a si mesmo, portanto é livre. Então tá aí. Uma pessoa criou as leis, para muitos aqui, vamos colocar 2 pessoas. Só que ele também está inserido nesse meio, ele tem que obedecer à lei que ele próprio criou. Essa teoria é inovadora por distinguir os conceitos de soberano e governo, atribuindo ao povo soberania inalienável. Mesmo o indivíduo é cidadão quando faz a lei e é súdito quando ela obedece e se submete a ela. Então é nessa perspectiva que o cidadão vai trabalhar, tá bom? Então tá aí, trouxe uma revisão dos Locke e Rousseau, pra gente já, essas 4 perguntinhas bem legais, nada de complexo. Inclusive uma delas tem do Enem, e daqui a pouco a gente volta. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.
Olá! Bem-vindos de volta! Vamos lá? Os professores presenciais já estão mandando aí. Será que conseguiram responder adequadamente ou via proximal, né? Aproximou do contexto. Será? Vamos lá. Tirando dúvidas no âmbito da aula de filosofia de hoje, né? Resolução da atividade de sala. Questão 1. Verifica a imagem abaixo e liga as tabelas de acordo com cada função dos 3 poderes, né? Quem que fez a questão? Locke, né? Ó, esse diz aqui, ó. Eu elaboro as leis. Ele já diz, né? Tá com a caneta ali. E esse tá com a justa medida. Eu aplico as leis. E esse daqui, ó, o terceiro, vai dizer, olha, tá com os papéis. Eu administro. E aí, galera? Vocês vão ligar ali, ó. Tá ali os 3, né, do lado. Vocês vão dizer, ó. O cara que faz a lei, quem é? Que poder é aquele? O cara que julga, que aplica, quem é aquele poder? Tá lá. E o cara que administra? Coloque sim vocês mesmos, ó. Vocês pairados um com o outro, 3 pessoas, 3 estudantes aí. Aí faz o discurso, ó, eu crio, né, as leis, etc, para o bem-estar da sociedade. Aí o outro faz o discurso, o segundo discurso. Olha, as leis que ele criou aqui, eu vou aplicar, fazer valer. Aí o terceiro, ó, nesse âmbito aí eu vou administrar toda essa situação, né, dessa sociedade. E aí, já tá muito fácil nessa questão. Então vamos lá, olha aí. Então, gente, ó, quem elabora as leis? Vamos lá? Então acertou quem disse que é o legislativo, galera. Elabora as leis, né? Aí quem aplica as leis? É o judiciário, é a figura 2, ó. E quem administra esse poder, que é o terceiro, executivo, ó. Então, 3, 2, 3, 1. Onde que está aqui? 2, 3, 1? Olha lá, galera, a letra E. Bem fácil entendimento essa questão, né? Bem prático para vocês aplicarem já e usarem nesse âmbito. Vamos lá, continuando a ler a próxima. Ó, o filósofo Jean-Jacques Rousseau, em sua obra Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens, valoriza os valores da vida natural, ou seja, do estado de natureza, das pessoas. Por outro lado, Rousseau ataca a corrupção, a avareza e os vícios oferecidos pelas pessoas em coletivo. Tá aí o contexto, né, da pergunta. Agora a pergunta é, de maneira geral, pode-se dizer que, de acordo com o pensamento de Rousseau, o estado de natureza é bom. O que é ruim é... E aí? Letra A, a sociedade que corrompe as pessoas. B, o estado de natureza próprio. C, a vida isolada. D, ser solidário, né? E viver na política. E aí, gente? Ali eu só corrijo, eu vou corrigir uma questão, tá? E aí? Nós falamos até na revisão isso, né? Qual é a alternativa correta? Ele diz, ó, o estado de natureza é bom. Tá lá, ele tem um bom selvagem, ele diz assim. Até propôs uma ideia de um segundo contrato, unânime, geral para todos, que vale para todos, não só para alguns. Ou para mim, ou para o Rosimar aqui do estúdio, ou para os professores presenciais, não é verdade? Então é nessa perspectiva, vamos lá. A alternativa é a sociedade. Só que aqui, gente, não é as pessoas, aqui entra a questão da desigualdade, tá? Que existe na sociedade. A desigualdade que corrompe nessa perspectiva dentro da sociedade. Então, de maneira geral, é isto. Se liga no Enem. Então, vamos lá, gente. Se ligar. O Enem está chegando e nós temos que ligar nele, né? Ficar colado. Colocar o Enem como cabeceira.
Está lá na cabeceira da sua cama, da sua rede, etc. Nessa perspectiva, temos que ver. Questão, essa do Enem 2014, o professor Hélio colocou algumas adaptações. Sendo os homens, por natureza, todos livres, iguais e independentes, ninguém pode ser expulso de sua propriedade e submetido ao poder político de outro, sem dar consentimento. Ó. Ninguém pode me expulsar do meu espaço, né, nessa perspectiva. A maneira única em virtude da qual uma pessoa qualquer renuncia à liberdade natural e se reveste dos laços da sociedade civil consiste em concordar com outras pessoas em juntar-se e unir-se em comunidade para viverem com segurança, conforto e paz umas com as outras. Quão bom, né? Vivemos em paz uns com os outros, em harmonia, etc. Gozando garantidamente das propriedades que tiverem, desfrutando de maior proteção contra quem quer não faça parte dela. Então, assim, é um texto de Locke, a obra dele que nós falamos, né? Os Pensadores. Agora vem a questão da pergunta nesse trâmite aí todo. Vamos fazer a pergunta, já é a orientação. Segundo a teoria da formação do Estado, de John Locke, para viver em sociedade, cada cidadão deve o quê? A. Manter a liberdade do estado de natureza e direito inalienável. B. Concordar com as normas estabelecidas para a vida em sociedade. C. Aqui é a C. Abrir mão de seus direitos individuais em prol do bem comum. Ou D. Mais aqui. Abdicar de sua propriedade e submeter-se ao poder do mais forte. Ou, aqui está errado, ou E, renunciar à posse jurídica de seus bens, mas não à sua independência. E aí, pessoal? Segundo a teoria da formação do Estado de John Locke, para viver em sociedade, cada cidadão deve fazer o quê? O que é? Qual é a questão aí? Vamos lá? Essa está de meio termo, tá? Não está muito difícil, também não está muito fácil. Então, é um meio. Vamos colocar ali um entre-meio entre elas. Né? E aí, professores presenciais, quem respondeu? Qual é a questão? Vamos lá? Então, a alternativa correta é a B, gente. Concordar com as normas estabelecidas para a vida em sociedade. Veja bem, ó. Nessa perspectiva. Gente, ele já explicou ali na aula anterior que nós falamos, inclusive revisamos. Não perde a sua liberdade nessa perspectiva, você concordando com as normas, com as regras. Não perde. Muitas vezes as pessoas cometem crimes e fora de todos, de maneira geral, todo tipo de crime, distintamente, porque ela não concorda, ela acha que perdeu a liberdade ali. E ela não vai concordar com aquela regra, com aquela lei, vai seguir seu rumo. E discordando com a própria regra que está ali, achando supostamente estar perdendo a liberdade, ele vai cometer uma situação fora da lei. E vai perder a liberdade de fato, né? Vai ficar, em algumas, dependendo da situação, pode ficar até preso. Então, veja bem, né? Se ele analisar racionalmente, ordenadamente e logicamente, ele vai dizer, olha, eu estou com liberdade aqui, eu não estou perdendo ela, estou ficando na minha, seguir, etc. Harmonia. Né? Ah, não, essa não é minha liberdade, eu vou tentar outra. Aí ele vai perder. Olha só a contradição que a gente, né, na cabeça. Vamos lá, continuando ali. Próxima questão, a 4. Suponha, aqui é uma hipótese, tá? Uma situação hipotética, que você faz uma viagem e decide pernoitar numa pequena vila na estrada. Porém, com um pouco de tempo e permanência naquela localidade,
você percebe que as pessoas vivem cada um do seu jeito, né? Sem aplicação de regras nem leis. Em outras palavras, cada pessoa dita a sua própria lei lá, se tornando como juiz de si mesmo e gerando sempre conflitos. Então tá aí. Olha só. Imagine, né, em uma situação hipotética, você viajou, foi mais fora do estado ou até em outra cidade, dentro do estado de Rondônia. Aí eu vou pernoitar aqui, porque amanhã eu vou seguir viagem. Mas você verificou que naquela comunidade ali, naquela localidade, há uma situação de sem regras. As pessoas vivem cada um por si. Então elas acham que são juiz de si próprio. Esse pensamento, nessa ideia, tá? Aí você fica encucado com aquilo. Nossa, eu já estudei isso. Olha lá no 3º ano. O professor falou de filosofia, esse pensador. Deixa eu lembrar aqui. Tá lá. Agora a pergunta. Vamos lá para a nossa pergunta. Olha aí. Diante dessa hipotética situação, como você supostamente associaria tais ações com o pensamento do filósofo John Locke? E aí? Porque nessa aula nós estudamos Locke e Rousseau, né? Como você associaria? Viu que você está lá, pernoitando, e se lembra das coisas, começa a lembrar. Eu lembrei de algo. Eu estudei esse carinha aí. Como eu vou associar isso? Uma situação real e uma teoria. Vamos lá associar? Olha aí. É a filosofia aplicada, ok? Associaria ao estado de natureza. Pois John Locke refere-se ao estado de natureza como uma condição na qual, pela falta de uma normatização geral, lembra que as pessoas estão sem normas lá? Cada um seria juiz de sua própria causa, o que levaria ao surgimento de problemas nas relações entre as pessoas. E já enfatizando isso, gente, eu trouxe um presente a mais, ó. A Ética do Político, tá? É um texto do professor Hélio, tá aí, que facilitará o entendimento sobre política. Tá aqui nesse drive, vocês baixam, né? Mais ou menos 100 páginas, bem legal isso, ó. Nesse texto aí, vem aqui comigo. Nesse texto aí, você vão ser mais engajadores no âmbito da política, porque lá eu coloco o pensamento de contemporâneo, um Norberto Bobbio, a ética do político. Então eu coloco todo o pensamento dele, o que ele diz sobre a política, e a sua vivência lá, entre a questão da ética pessoal e a ética da responsabilidade, que é uma ética mais coletiva, etc. Então, um texto bem interessante para vocês lerem. Eu produzi, né, como fase da questão do mestrado, para vocês já terem esse carinho, né, esse desejo a mais para entender um pouco a política. É legal isso, tá? Nessa perspectiva. E agradeço por ficar com a gente até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.